Olá, muito bom dia a todos, meus queridos irmãos. Pastor Diego aqui e eu venho desejar a você um excelente final de semana em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que esse seu final de semana seja cheio de paz, de alegria, de felicidade e principalmente que o Espírito Santo de Deus conduza você em triunfo. Amém? Olha, e eu quero começar esse final de semana da melhor maneira possível. Sabe como? Dedicando a Deus um tempo, orando, meditando. Eu quero convidar você para esse nosso devocional maravilhoso. E Jesus vai te abençoar. Já separe alguns minutos para que nós possamos orar, para que nós possamos receber um recado. Eu recebi um recado de Deus e eu quero entregar para você. E esse recado vai te ajudar, principalmente em meio às suas tribulações. Você está enfrentando tribulações? Muitos de nós enfrentamos, temos tempos de vitória, mas também existem tempos em nossa vida de muitas tribulações. Eu gostaria de mostrar um texto para você que mostra quais os atributos, quais as atitudes que nós temos de ter em nossa vida. Melhor dizendo, 3 coisas fundamentais que todos nós devemos ter, não apenas nos tempos de tribulação, mas ainda mais nos tempos de tribulação, porque se tivermos essas coisas, venceremos. Quais são elas, pastor? Romanos capítulo 12, verso 12, está escrito: por um homem que sabe o que é tribulação, né? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Diz assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. São essas 3 coisas. Alegria. Meu irmão, quando você estiver em tribulação, alegra o teu coração. Até rimou a frase, né? Mas pastor, como é que eu vou ficar feliz em tribulação? Eu vou dizer assim, eu estou tribulado, ai que alegria pela tribulação. Não, a alegria nós encontramos em meio à tribulação, sabe onde? Na palavra de Deus. Todas as vezes que você ler a sua Bíblia, que você meditar, essa palavra traz ao seu coração esperança. E é nessa esperança que nós nos alegramos. Esperamos que aquilo que Deus prometeu em sua palavra Ele vai cumprir. E apesar da tribulação, cremos nas promessas que o Senhor fez e cumprirá. E o que mais Deus pede de nós? Paciência, isso mesmo, seja paciente. A Bíblia chega a dizer que nós necessitamos de paciência para podermos conquistar as promessas dele. Então, seja paciente, sabe por quê? Tudo passa, irmão, tudo passa. Essa tribulação eu creio que não é a primeira que você enfrentou na vida. As outras que você enfrentou já passaram, é ou não é verdade? Essa também vai passar. Essa crise, esse problema emocional, problema no casamento, físico, pode ter a certeza, vai passar. Agora você precisa ter paciência. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. E qual é a terceira e última coisa, pastor, que eu preciso? Perseverai na oração. Olha aqui para o pastor, não pare de orar. Orai, como diz a Bíblia, sem cessar. Orai constantemente ao Senhor, porque Ele vai te responder. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele estava em uma grande tribulação, ele estava preso e ele seria apresentado depois da Páscoa para a morte. Mas olha o que a Bíblia fala. Diante daquela grande tribulação, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a resposta veio, meu irmão. Continue orando, continue intercedendo pelo teu casamento. Pastor, eu estou numa luta no meu casamento. O que eu faço? Continue orando. Seja paciente. Se alegre no Deus que diz que aquilo que Ele uniu, o homem não separa. Em nome de Jesus, pegou o entendimento? Coloca isso no teu coração. Amém? Nesse ano de 2023, tenha principalmente essas 3 coisas e Jesus vai te abençoar. Vamos orar? Fecha os teus olhos, Deus. As tribulações vêm sobre a nossa vida, isso é certo. O Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras que de fato elas viriam. Mas, Pai, 3 coisas o Senhor nos ensinou a ter para podermos vencê-las. E são essas. A primeira delas é a alegria. Jesus, eu não sei qual é a tribulação.
Qual é o problema que essa pessoa está vivendo? Talvez ela esteja muito desanimada. Esse que me ouve agora e comigo ora está muito triste, Pai. Triste por ver o filho como está, triste por estar doente, triste por até mesmo ter perdido, Pai, alguém, um ente querido, por conta de uma enfermidade, de um acidente, de alguma coisa, Pai. Mas que essa pessoa agora, enquanto eu oro, venha receber esta alegria. Alegria na esperança. Você que talvez perdeu alguém, a sua tribulação é essa, você perdeu alguém. A Bíblia diz que nós temos esperança no coração. E qual é a nossa esperança? Que um dia todos nós nos encontraremos lá no céu. Oh, meu irmão, se alegre nessa esperança. Talvez você diz assim, mas pastor, eu nem sei se aquela pessoa foi salva, porque ela vivia longe, distante, perdeu a vida até numa tragédia. Mas qual é a promessa que você tem do Senhor? No que você espera? Que a sua casa fosse salva, como diz a Bíblia? Então creia que essa pessoa foi salva. E agora, tire do seu coração essa tristeza e alegre o teu coração na esperança de que aquela pessoa partiu, mas estava com Cristo. E no dia da salvação, no dia da ressurreição, todos nós estaremos no céu. Glória a Deus por isso. E o que mais Deus fala? Seja paciente. Talvez você está até pensando em desistir. Esse que ora comigo, Pai, já foi paciente demais com o marido, já foi paciente demais com a esposa, com o marido, com o filho, estava pensando em desistir, mas eu digo para você, aguenta mais um pouco, meu irmão, espera mais um pouco, confia mais um pouco, seja paciente, porque a vitória chegará. E a última coisa, a palavra de Deus diz, perseverai em oração, não deixe de orar, não deixe a sua comunhão com Deus de lado, não pare o seu devocional, não pare de estar ligado no Senhor, pois Deus responde. A Bíblia diz orai sem cessar. A palavra de Deus nos traz uma parábola em Lucas 18 sobre o dever de orar sem cessar, sem desfalecer jamais, porque a vitória virá. Em nome de Cristo Jesus e amém. Glória a Deus, amém? Toma posse dessa palavra. Vamos ao nosso devocional? Qual que é hoje agora mesmo? Gênesis capítulo 19, né? Vamos lá? Gênesis capítulo 19, diz assim as Sagradas Escrituras. Vamos à leitura. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. E então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, eis que duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão, fora vô-las trarei, e farei delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló,
Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis aqui, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso chamou o nome daquela cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou daquelas cidades e toda aquela campina, e de todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se daquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Glória a Deus. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia. Logo mais estaremos juntos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.